Olá pessoal, tudo bem? Para você que já acompanha o canal Business ou para você que está chegando agora, eu vou mostrar o que na minha opinião são as principais ferramentas e funções do Excel e que são obrigatórias para você poder tirar o melhor proveito desse poderoso software de planilha eletrônica. Às vezes a gente fica perdido com tantos vídeos de Excel que tem no YouTube. Ah, será que isso é básico, é intermediário, é avançado? Será que isso que eu estou aprendendo é importante? Será que eu deveria aprender outra coisa? Então, como eu disse anteriormente, eu vou mostrar para vocês o que eu considero como obrigatório e essencial conhecer no Excel. Eu vou mostrar para vocês, considerando que você é uma pessoa leiga, que não conhece nada sobre Excel. Então, eu vou começar gradativamente, desde mostrar o que o Excel oferece, depois de base de dados, fórmulas, filtros, tabela dinâmica, gráficos. Porque se você aprender dessa forma, eu garanto para você, você vai ter uma boa noção das principais ferramentas que o Excel oferece e você vai ter condições de ir numa entrevista de emprego, fazer um teste e poder dizer que você conhece bem do Excel. Claro que eu vou mostrar apenas as principais funções do Excel, tem muita coisa ainda, mas o que vocês vão ver, se vocês focarem nesses pontos que eu vou mostrar, vocês vão andar aí mais da metade do caminho para aprender sobre o Excel, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Conhecer o Excel. Por que eu coloquei isso daí? Parece óbvio, mas não é. É importante conhecer o Excel para saber o que essa ferramenta oferece. É importante conhecer aqui as guias e as ferramentas e opções que o Excel oferece. Porque se você não sabe o que ele oferece, você não vai conseguir utilizar isso daí. E às vezes uma coisa muito complexa ou complicada que você esteja fazendo, se você conhecer, vai facilitar muito a sua atividade e o seu dia a dia. Então, como eu disse, parece óbvio, mas não é. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link de todos esses pontos. Então, vai ter o link de um vídeo de introdução que eu fiz, explicando de modo geral o que Excel faz, mas isso é muito importante, tá? Base de dados. Eu costumo dizer para todo mundo que eu converso sobre o Excel que o Excel não é nada sem uma boa base de dados. Se você não tiver uma boa base de dados, provavelmente você vai ter problemas. Então, quando você for começar a trabalhar com Excel, sempre que for fazer um arquivo novo, mentalize o que você vai querer mostrar, que resultado você vai querer ter. Ah, como a gente vê nesse exemplo, eu tenho mês, eu tenho fábrica, qual é o produto, eu vou precisar de quantidade, eu vou precisar de valor. Então pensem o que vocês vão querer mostrar, mentalizem e verifiquem se vocês têm todas as informações necessárias. Tá? Então, como eu disse, se você não tiver uma boa base de dados, com certeza você vai ter problemas. Então, esse é um ponto muito importante. Fórmulas básicas. Isso é o mínimo para você começar a trabalhar com Excel, começar a trabalhar com as funções. Então, você tem que saber como fazer uma fórmula de soma, multiplicação, divisão e subtração, ok? Filtros, também muito importante no Excel. Você vai usar muito no seu dia a dia, vai te ajudar muito. Então, uma breve explicação. Tem uma base de dados, aqui, dados, filtro, que eu posso filtrar o mês que eu quero, vários meses, a fábrica, qual o produto, qual a quantidade. Eu quero verificar qual é a fábrica, só a fábrica de Porto Alegre. Então, filtrei. Só fábrica de Porto Alegre, mais o mês de abril, por exemplo. Filtrei, está aqui. Tá? Então, mais uma que eu considero fundamental no Excel.
PROC-V. Para mim, uma das tops do Excel. Se você não souber o PROC-V, é um pecado mortal. Você vai utilizar muito e vai fazer muita falta para você. Como, como podemos verificar aqui do lado esquerdo, uma pequena base de demonstração. E um exemplo, eu quero saber Fortaleza, qual foi a quantidade que faturou. Então vamos lá, PROC-V, abro parênteses, eu quero procurar Fortaleza, ponto e vírgula. Quero procurar Fortaleza nessa base e quero saber qual a quantidade. Seleciono, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula, verdadeiro, falso, desculpa. Quero correspondência, quero valor exato. Aqui, 242. Então Fortaleza faturou 242 peças. Também vou deixar o link do vídeo explicando detalhes sobre o PROC-V dos vídeos que eu já fiz. Tabela dinâmica, também muito útil no Excel. Vai ser muito útil no dia a dia de vocês. Exemplo rápido do que a tabela dinâmica faz. Por exemplo, eu tenho essa base aqui, com mês, fábrica, produto, quantidade e valor. Tem uma base enorme. E eu quero saber, por exemplo, quanto que a fábrica de Porto Alegre faturou. Vou filtrar e ficar somando na mão, um a um? Não, vou fazer uma tabela dinâmica. Como que eu faço? Seleciono a base, inserir, tabela dinâmica, ok? Então fábrica, quero visualizar, valor, quero visualizar. Porto Alegre, 180.925. Vamos verificar? Base, filtro, Porto Alegre, seleciono tudo, aqui, 180.925. Então, tabela dinâmica, muito importante também. Gráficos, muito importante no Excel também. Ele transforma as informações que nós temos numa informação gerencial, numa informação bem mais profissional. E também ajuda muito na visualização. Essa base de exemplo, nós temos as localidades e os valores faturados. A Porto Alegre 2.000, Rio de Janeiro 6.000, Maranhão 2.000, Brasília 2.000, Pará 9.000. Ah, ok. Mas quando você coloca isso aqui num gráfico, selecionei inserir. Vamos pegar aqui o gráfico de barra. Olha só que legal. Já dá uma outra visão. Quando eu vejo o gráfico, só de bater o olho, eu já vejo que o Pará foi a localidade que mais faturou. Em segundo lugar, eu já vejo que é Rio de Janeiro. E depois, Porto Alegre, Maranhão e Brasília estão faturando mais ou menos a mesma coisa. Então, o gráfico, como eu disse, é muito legal e dá uma outra visão para as informações que, às vezes, só olhando a tabela, não temos. Bem, pessoal, então eu mostrei para vocês o que eu considero como fundamental conhecer no Excel. E o que nós vimos? Conhecer o Excel propriamente dito, base de fórmulas, base de dados, fórmulas básicas, filtros, PROC-V, tabela dinâmica e gráficos. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos vídeos detalhados que eu fiz a respeito de cada tema aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um grande abraço.